Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é um vídeo especial porque o Rui Senet, né, um grande youtuber aí, apresentador que já fez vários vídeos curiosos onde ele visita lugares inusitados, por exemplo, o lugar mais frio da Terra, o lugar mais pobre da Terra, Burundi, né? Burundi é o lugar mais quente da Terra, lá no Saara. E ele fez uma viagem agora pro Secote, né, que é o centro antiterrorista lá de isolamento de terroristas em El Salvador, centro de confinamento do terrorismo. Esse vídeo aqui, vários produtores de conteúdo do YouTube aqui fizeram react. E a maioria deles são pessoas que não trabalham com segurança pública ou história de segurança pública e foram bem assistidos. Tem alguns que chegaram a 1,5 milhão, a 2 milhões. Tem comediante que fez react disso daqui. A gente vai fazer explicando toda a história, descrevendo para vocês tudo que a gente sabe sobre o assunto. Então, não é só react, é um vídeo explicativo em cima de uma atração. Eu espero que vocês gostem. Primeiro vamos explicar, tá? Aqui ele não explica tanto, mas vamos dar uma contextualização histórica antes da gente entrar no vídeo, certo? El Salvador é o menor país da América Central. Ele é do tamanho mais ou menos de Sergipe, que é o menor estado, junto com Alagoas, é o menor estado do Brasil. Então ele é pequeno. Se eu não me engano, tem 24 a 28 mil quilômetros quadrados. É um país pequeno. Isso não quer dizer que não tem os seus problemas. Dos anos 70 até mais ou menos início dos anos 90, El Salvador sofreu com uma guerra civil entre situação, que era o governo de antigamente, e partidos revolucionários, principalmente a Frente Farabundo de Libertação Nacional. Essa guerra, além de produzir muito sangue internamente, ela produziu a exteriorização de muita gente. Muitos refugiados saíram de dentro de El Salvador, e não só refugiados, pessoas que foram expulsas mesmo. E elas foram para vários países, principalmente do Panamá, na região ali por perto, mas também para os Estados Unidos. Basicamente, muita gente acabou indo para lá. Os Estados Unidos apoiavam o presidente de El Salvador e ele acabou deixando entrar muita gente ali para dentro dos seus limites. Então, essas pessoas foram principalmente ali para o oeste dos Estados Unidos, Califórnia, essa região. E ali os salvadorenhos, eles foram residindo. Os filhos desses salvadorenhos, eles cresceram em bairros muito pobres e eles se organizaram em várias gangues. No caso dos Estados Unidos, dessas duas gangues, foi a MS-13, que é a Mara Salvatrucha, tá? Salvatrucha, não sei como eles falam lá, e também a Bairro 18. Basicamente essas duas disputam aí a hegemonia. A MS-13, como as pessoas falam, Mara Salvatrucha, e a Bairro 18, como os caras falam, a 18 Street, que nasceu também lá nos Estados Unidos. E esses caras começam a cometer crime lá. O que os Estados Unidos faz? Ele pega esses criminosos e manda de volta para El Salvador. E esses caras vão para El Salvador e eles continuam essa cisão que eles tinham nos Estados Unidos agora, num país subdesenvolvido. E essas gangues, elas passam a atormentar a vida do cidadão e do indivíduo comum. Porque essas gangues, elas não têm empatia com os próprios salvadorenhos, porque geralmente não são de lá. E agora são, mas os chefes não eram, eles eram americanos que foram deportados para El Salvador. E realmente essas gangues são gangues perigosas e más. Essas gangues, elas recrutam obrigatoriamente crianças e adolescentes, pegando eles dentro de casa, cobram pedágio da população pobre, queimam ônibus, violam filhas e irmãs e mães e mulheres,
independentes, violam quem estiver no caminho deles. E muito da falta de desenvolvimento de El Salvador era realmente por conta dessas gangues, tá? Sem romantização aqui. Essas gangues eram um problema muito forte dentro de El Salvador. A população vivia numa tensão, a população vivia em muito medo, com muita insegurança. Qualquer salvadorinho que tenha saído fora de El Salvador, ele vai falar isso para você, que ele foi embora por conta disso. E o país, principalmente a cidade, virou um inferno. Um inferno. São Salvador, que é a capital, né, de El Salvador, ela simplesmente foi tomada por essas gangues. E os partidos de esquerda, eles governaram durante um bom tempo, os de direita governaram um bom tempo, e eram só nos discursos. A maioria desses chefes de estado, de presidentes, o que eles fizeram foi acordo com essas gangues para tentar diminuir essa violência. E El Salvador perdia muito turismo, né, que vive muito do turismo, principalmente a América Central ali, os países que fazem parte do Caribe. E aí chega o Nayib Bukele que, olha, sendo sincero para vocês, o que a gente pode pesquisar, eu vou até deixar aqui, né, Fernando? A gente tem um documentário aqui contando toda essa história de detalhes, tá? Para vocês. 45 minutos só sobre a história de El Salvador e como o Nayib Bukele fez. O Bukele era considerado de esquerda, ele era no partido de esquerda, depois foi para o partido de centro, que até hoje é identificado como direita agora, né? Até por brasileiros. Então, é isso que é embaçado, né? O brasileiro, para brasileiro, as ações do Nayib colocam ele tipo na extrema direita aqui. Mas muitas pessoas consideram o Nayib lá em El Salvador de esquerda, tá? Ou de ser de esquerda seria. E ele foi de um partido de esquerda declarado, depois ele alterou esse partido. E a princípio, o Nayib Bukele, o que saiu na mídia é que ele teria feito um acordo com essas gangues, como os outros presidentes, mas ele acabou não cumprindo. Seria uma cilada que ele colocou, junto às Forças Armadas de Segurança, a gente só, vocês não aguentam mais as gangues, então a gente vai meter o louco nesses caras. E aí, cara, o que ele fez? Ele construiu o CECOT, que é o Centro de Confinamento do Terrorismo, considerou esses chefes de gangues e os membros de gangues como esse e fez quase 70 mil prisões. Uma baita operação. Muitas prisões foram de inocentes que depois foram liberados, mas a ampla maioria mesmo, a absoluta, foram sim de membros de gangue. E membros perigosíssimos. Membros que tiraram vidas, que executaram pessoas, que violaram pessoas, mulheres e homens também, que retiraram garotos do seio de sua família para implantar maldade e construir um sujeito maldoso e violento. Esse espaço tem lugar para 40 mil pessoas, ele fica isolado, é altamente controlado pelo governo. Até esses tempos atrás não se podia entrar lá. E depois o governo começou a liberar pouco a pouco para apresentadores, repórteres. Eu particularmente queria ir, o processo é mandar uma carta lá, mostrar o canal. A gente tem um canal de relevância com mais de 1 milhão de tal, mas a gente também não tem dinheiro para ir, não tem como se financiar. Mas eu acho que seria uma coisa bem interessante, porque só de ler, conversar, tudo, a gente conseguiu fazer um trabalho bastante legal em relação a isso. E hoje a gente vai poder reagir a essa prisão que a gente conhecia só por informações do governo salvadorenho. E pelo que a gente viu aqui um pouquinho, vai ser inédito, a gente vai conferir juntos, mas pelo que a gente viu um pouquinho, ela é bem igual assim o que aparecia nos vídeos institucionais que era criticado. Tem uma galera que critica qualquer ação mais enérgica que o governo possa tomar contra a criminalidade. E eu vou ser bem sincero para vocês, o Nayib Bukele ele deu uma baita de uma vacina ali, numa infecção generalizada. Precisa continuar, né? A gente tem que falar isso também, porque precisa continuar. A maior crítica ao Nayib Bukele é que ele poderia estar desgastando mecanismos democráticos para se perpetuar no poder, mas aí quem escolhe é a população, né? Se
tiver votação e a população continuar colocando ele, é isso. E eu respeito a autodeterminação dos povos, que é uma questão até constitucional deles se virarem por lá, mas assim, o problema lá foi resolvido em grande parte, tá? Ainda tem violência? Tem. Mas essa violência sistematizada, sistêmica, ela foi bastante reduzida, viu, parceiro? Hoje o cara tem que pensar 10 vezes se ele vai entrar numa gangue ou não ali. Então vamos lá, Rui Senet, baita de um apresentador. A gente tá aproveitando aqui que agora tem dublagem internacional no YouTube pra tá fazendo esse react aqui pra vocês, certo? Tô muito feliz de fazer ele. Vamos lá. A prisão tem capacidade para 40 mil pessoas. Os prisioneiros aqui são as pessoas mais perigosas que você pode imaginar. Quantas vidas você já tirou? 5, 10, quantas? Mais de 50. MS-13 e muitas outras gangues. Esses são animais. Esses não são pessoas. Eles são psicopatas, sociopatas. Esse é o tipo de pessoas que temos aqui. Só uma coisa, eu vou parando, tá? Se você quiser ver o vídeo na íntegra sem as minhas intervenções, ele tá aí normalmente na internet, na plataforma, mas a gente vai parando. Não é o Trump que iniciou essas extradições, tá, pessoal? Essas extradições, elas vêm de 2 décadas pra cá, até mais. Então, assim, ele chegou e disse que iria dar todo o amparo possível para o Nayib Bukele, mas o próprio Biden já tinha feito isso. Isso não muda muito, tá, pessoal? Prestes a ver o pior dos piores. Bem-vindos ao CECOT, o maior presídio do mundo em capacidade, localizado em El Salvador, construído para encarcerar os criminosos de maior destaque. Aqueles que entram nesta prisão são destinados a nunca sair vivos. Não tem como sair. Como você vai sair daqui? O motivo pelo qual esse pequeno país de 6 milhões de habitantes precisa desta enorme prisão são as gangues. Antigamente, dominando o país, essas gangues passaram a enfrentar uma repressão severa, iniciada em março de 2022. Durante o governo do presidente Nayib Bukele, mais de 70 mil pessoas, aproximadamente 2% da população adulta do país, foram detidas em apenas 16 meses. Ônibus transportaram milhares de membros de gangues acorrentados para o CECOT em uma operação noturna altamente coordenada. Sentados em fila, de cabeça baixa, formavam uma massa única. Cercados por guardas armados, nenhum deles ousou desobedecer às ordens. Suas vidas mudaram da noite para o dia. Neste documentário, iremos entrevistar um deles, um dos líderes de gangue mais impiedosos, conhecido pelo apelido de Psycho. Você tem apenas 10 minutos. Construída em 2022, esta enorme prisão é composta por 8 módulos separados, espalhados por 1,66 quilômetros quadrados. Cada par de módulos é cercado por 2 paredes separadas de 3 metros de altura com arame farpado. Toda a instalação é cercada por um muro imponente de 9 metros de altura, com uma cerca elétrica de 3 metros, carregando 15 mil volts. 19 torres de vigilância asseguram que nada escape aos olhos atentos dos guardas. A estrutura não apenas impede fugas, mas elimina até a própria ideia de escapar. Olá. Olá, temos permissão da presidência? Os guardas nos pararam. Esperamos que seja o último posto de controle. Os bloqueadores de sinal evitam transmissões num raio de 2 quilômetros do CECOT. Essa é uma coisa que eu não entendo no Brasil. Também, né? Não ter bloqueadores de celulares nos presídios. E não tem porque o que se estabelece, né? O judiciário faz é que pessoas em volta não perderiam o direito à comunicação por ter esses bloqueios, porque o Brasil não quer comprar, os estados não querem comprar aquele bloqueador de sinal restrito que dá para você restringir a área em censuramento que você vai restringir. São coisas que acontecem no Brasil, mas o bloqueador de celular é a primeira coisa que precisa ter mesmo. Dando completamente a comunicação. Mais de 600 guardas trabalham apenas para proteger o perímetro. Deixaremos todos os nossos pertences aqui antes de entrar na prisão. Levaremos nossas câmeras e microfones. Só isso. Passe devagar. Olhe para a câmera. O scanner corporal. Esqueci de tirar minha aliança de casamento. Isso precisa ser guardado ali. Esse scanner de raio-x de alta capacidade mostra até ossos e órgãos internos. É usado principalmente para escanear os recém-chegados, garantindo que ninguém tente esconder algo proibido em seu corpo antes de entrar. Eles costumavam engolir os objetos ou tentar trazê-los
na vagina ou no ânus, cartões de memória microSD, microchips. E não apenas isso, até carregadores de telefone. Outra busca corporal minuciosa foi feita. Tire os sapatos. Levamos cerca de 1 hora apenas para passar pela segurança, mesmo sendo convidados como imprensa, após meses de solicitações. Os guardas usam máscaras porque estão fazendo um trabalho arriscado aqui. Se forem identificados, pode ser ainda mais perigoso para eles frequentarem as cidades, devido às inúmeras conexões dessas gangues. Então eles precisam manter suas identidades em segredo. Por que você não usa uma máscara? Eu tenho que falar com eles cara a cara, olhando-os nos olhos. Eles já me conhecem, já sabem quem eu sou. Estamos na sala de registro. Esse é o polícia brabo mesmo, que não tem medo do problema não, tio. Ele vai e mete o louco mesmo nos caras e já era. Essa área é apenas para detentos. Quando um criminoso é capturado na rua, ele não carrega um documento de identidade nem fornece seu nome verdadeiro. Por isso, as digitais e fotos deles são coletadas aqui para serem registradas no sistema. Ao entrarem aqui, os detentos perdem todo contato com seus familiares pelo resto de suas vidas, pois as visitas familiares são estritamente proibidas. Também é importante notar que um pequeno número de pessoas inocentes foi erroneamente preso durante a grande repressão. Devido à política de não contato, suas famílias não têm ideia de onde estão ou se ainda estão vivos. Para alguns, este documentário pode ser a primeira chance de ver um parente desaparecido. Antes de entrar nos módulos onde estão os presos, visitamos o arsenal da prisão. Essa seção é essencial em caso de um possível motim, e esses detentos são as pessoas mais perigosas da Terra. O tipo de arma de fogo que usamos é um rifle T-65. Também temos essa outra arma de fogo, que é uma espingarda calibre 12. Um rifle Sig Sauer, que nos permite manobrar em espaços apertados. Sempre que os criminosos são presos e levados para o ônibus, são usadas várias algemas e correntes para restringir seus movimentos e minimizar o risco de danos aos policiais. Já teve algum motim aqui? Até agora não houve tentativas de fuga. Seus papéis dentro das estruturas das gangues incluem assassinos de aluguel. O equipamento de controle de motim inclui proteção para a cabeça, escudo facial, proteção para o pescoço, colete antitrauma, protetores de pernas, caneleiras e, é claro, um escudo. O malucão fica parecendo o Robocop. Galera, é o seguinte, ó, o presídio federal aqui no Brasil, ele tem um regime rígido também, tá? Mas aí o preso tem muitos direitos garantidos, né, os lideranças. Tem direito a dentista, psicólogo, a boa alimentação. Ficam bastante isolados, com 2 horas de banho de sol por dia, né? No silêncio absoluto, tudo. O isolamento causa bastante transtorno psicológico, né? Eles têm direito à visita, inclusive, não íntima, mas tem. Pelo menos no parlatório. Esses aqui não tem nada, tá? Não tem nem camiseta pra usar, não tem nada. Quando tá aqui fora não pode usar camiseta, só dentro da cela. Eles dormem no... Vocês vão ver aqui, certamente vai mostrar que eles dormem em cima de chapa de alumínio. É isso aí que os caras têm, já era. E outra, antigamente as 2 gangues ficavam tudo no mesmo lugar. Hoje eu já não sei como é que funciona, vai mostrar aí. Normalmente nas prisões, os detentos inventam todo tipo de arma, feita à mão, furadores, facas. Estão totalmente protegidos. Dá pra ver como ele protege os pés. Como a prisão é muito grande, temos que pegar esse ônibus. Estamos entrando na área do módulo. Para manter o país seguro, 1000 membros da equipe trabalham dentro do SECOD. É impossível, mas vamos imaginar que um detento consiga sair da fortaleza. Essas pedrinhas que você vê aqui foram colocadas de forma intencional, porque quando eles caminham sobre elas, funcionam como um sistema de alarme. Elas fazem barulho, eles não podem passar despercebidos. Eles já tentaram escapar? Não. Eles poderiam tentar? Difícil. Porque eles teriam que passar por uma série de anéis de segurança. O SECOD foi erguido numa área isolada com sua própria infraestrutura, incluindo sistemas de energia e esgoto, para evitar qualquer tipo de interferência externa. Em caso de corte de energia elétrica ou problema de abastecimento de água, as cisternas e geradores manterão as operações por até 1 semana. Estou animado, prestes a ficar cara a cara com os criminosos mais perigosos do mundo. É muito tenso. Quer dizer, você não consegue nem fazer uma modalidade de domínio de cidades comerciais para ir tomar o espaço, né? Porque ele vai ter energia para funcionar por ele mesmo através de geradores ali, né? Então aquela técnica de cortar a energia regionalmente para assustar e para surpreender,
Aqui não tem como, foi muito bem pensado o Secote. Estamos entrando em um dos módulos agora. Vemos o terceiro e o quarto módulos, um ao lado do outro. O infrator que entra num desses prédios nunca sairá por essas portas. Em poucos passos, estaremos cercados por mais de 2.500 detentos. É como entrar no meio do caos controlado. Dias. Isso é tão intenso. Seus Olha olhos... lá, chapas de aço lá onde os caras dormem, ó. Acho que acredito que é aço, não seria alumínio, não. olhos em mim, seguindo cada passo meu. Estou fazendo contato visual com eles. São muitos por aqui. Sem palavras. Me sinto desconfortável. Todos usam camisas brancas, shorts e chinelos. Eles não têm mais nenhum outro pertence. A maioria tem pouco mais de 20 anos e foram condenados por crimes graves. Mesmo os criminosos mais infames da história têm, em média, de 20 a 30 vítimas comprovadas. Mas aqui alguns dos detentos são responsáveis por centenas de vidas inocentes. Posso perguntar algo para eles? Não. Se você tiver alguma dúvida, eu respondo para você. Caso tentem se comunicar comigo, o que você vai fazer? Eu não vou permitir. Eles sabem que, posteriormente, pode haver uma penalidade por não cumprir uma instrução. Estou curioso para saber qual dos líderes das gangues vão entrevistar. É proibido. Não podemos ultrapassar essa linha amarela. Eles são uns dos seres humanos mais perigosos da Terra. Sem as grades entre nós, todos sabem exatamente o que poderia acontecer. 32 celas em cada um dos 8 módulos que compõem a mega prisão. Cada cela comporta cerca de 80 detentos, mas o número pode chegar a 150. Apesar de não estarem em plena capacidade, os detentos atualmente possuem apenas 0,5 metro quadrado de espaço pessoal para cada um. Os presos sequer têm direito à ventilação ou pátios para caminhar fora de suas celas. Cada detento aqui recebeu uma das sentenças mais longas que você pode imaginar em sua vida. A única coisa que não muda é que todos esses presos nunca sairão, nunca verão a luz do sol. As únicas pessoas autorizadas a entrar e sair são os funcionários e, às vezes, a imprensa, como nós. Todos os detentos receberam penas de prisão perpétua. Eles nunca, jamais, sairão desse prédio. Note o olhar. Dá pra ver o vazio em suas almas. Eles não têm nenhuma esperança para o futuro. Parecem muito robóticos. A vida deles é muito monótona. Mano, você imagina você tá preso num local desse, você nunca mais sair, mano. Nunca mais você vai ver a luz do dia. Quer dizer, nunca mais você vai ver a liberdade, tá ligado? Nunca mais, vai ser louco. Canto aberto é a área do banheiro. São 2 banheiros para 80 presos. E precisa matar ninguém não, viu, tio? Só você fazer parte dessa gangue aqui, acabou pra você. É literalmente humilhante que esses detentos, assim como toda a sua confiança, sejam disciplinados aqui. E no mesmo lugar onde fazem as necessidades, também tomam banho. Para se limpar, usam conchas plásticas e uma única bacia compartilhada. Não há água corrente nas celas, então os prisioneiros têm que depender de um barril azul para beber água. Eles dormem nesses beliches de metal. Sem travesseiro, sem colchão. Cada prisioneiro recebe apenas o essencial: um lençol branco, um uniforme, meias, chinelos e uma toalha. Isso é... Veja, no verão, aqui, El Salvador faz 40 graus, com sensação térmica de 50 graus. Esses caras tá aí, imagina dentro daquele tambor, como é que a água deve estar quente, parça. tudo. Eles passam o dia todo em seus beliches de 4 andares. São empilhados como mercadorias num armazém. Para manter a higiene e organização, os presos são raspados a cada 2 semanas pelos funcionários. Cabelos longos ou barba não são apenas anti-higiênicos, pois podem ser usados para esconder objetos pontiagudos. Vamos dar uma olhada. Tirem suas camisas e se alinhem aqui. Agora estão tirando as suas camisas. Esses presos já fizeram parte das gangues MS-13 e Barrio 18, que controlavam os bairros de El Salvador. Essas gangues rivais passaram anos extorquindo dinheiro dos moradores locais e causando grande sofrimento aos salvadorenhos. Aqui estão as gangues Barrio 18 e MS-13, todas juntas numa cela. Isso mesmo, exatamente assim. Todo módulo é o mesmo. Todos eles vivem assim. Lá fora, entrar no bairro do outro poderia significar ser dilacerado, mas aqui eles estão lado a lado até o último suspiro. Como convivem sem atacar um ao outro? Eles têm que aprender a viver juntos. Aqui estão numa prisão, não estão na rua. A maioria dos presos tem tatuagens cobrindo todo o corpo, incluindo até mesmo o rosto, mostrando sua estrutura de lealdade.
Para o MS-13, as tatuagens geralmente incluem as letras iniciais ou o número 13. Os membros da outra gangue usam símbolos como 18 ou 666, que somam 18 e simbolizam o diabo, ou usam números romanos. Ter tatuagens de gangue no rosto é um sinal claro de que a pessoa é um dos membros mais impiedosos e de alto escalão da organização. Cruzar com um deles na rua era como encarar a própria morte. Uma tatuagem de teia de aranha representa ser apanhado na teia do sistema de justiça e cumprir uma longa pena de prisão. A tatuagem de chifres do diabo é um símbolo sombrio que representa a adoração ao demônio por parte desses indivíduos. Alguns até afirmam que cometeram seus atos sob o comando dele. Uma tatuagem de lágrima significa que a pessoa tirou a vida de alguém. O número de lágrimas indica quantas vidas eles tiraram. 3 lágrimas. Com a frase, ri agora, chore depois, essas tatuagens de máscaras ou palhaços passam uma mensagem clara. Seja forte diante das dificuldades agora e lide com as consequências depois. Você vê que cada maldade o cara marca no corpo como se fosse uma cicatriz mesmo. Como se fosse... É uma marca, né? É uma marca criminosa. Criminosa, é uma marca de maldade, né? Mostrando no corpo dele o quanto ele é mau. Quanto mais tatuagem o cara tem, mais você identifica nele a maldade. Então, dá pra ver que tem gente bem ruim aí. A partir de agora, todos os caras que vocês verem mais tatuados, você já sabe que são esses caras. E são caras que são o diabo mesmo. Todos esses presos são realmente ruins? Tanto que grandes chefes dessas gangues, eles não têm tantas tatuagens, porque o poder deles já é demonstrado pela própria posição. Em outro nível, criminosos de alto perfil que nunca mudarão sua mentalidade. Se você olhar para cima, há uma área de passarela. Os guardas vigiam constantemente os presos deste ponto elevado acima das celas. Caso algo suspeito aconteça, eles vão intervir, enquanto uma rede abrangente de câmeras monitora cada canto 24 horas por dia, 7 dias por semana, assegurando que nada seja ignorado. Os módulos permanecem iluminados dia e noite para a vigilância. Quando o sol se põe, as luzes ficam acesas o tempo todo. Eles são vigiados constantemente. Aqui, por que essa cadeia é desse jeito? Aqui no Brasil, a cadeia é feita a partir do estudo dos direitos dos presos, tá? Aí essa cadeia é construída. A cadeia aqui foi construída em cima da suspensão dos direitos dos presos. Então, a partir da questão dos mecanismos do Estado para contenção e castigo desses caras. Toda obra de engenharia, ela parte de um contexto social específico. Então, por exemplo, o Canal do Panamá, ele parte de uma demanda social, que é o lance de atravessar mercadorias sem precisar rodar tanto tempo. A ponte Rio-Niterói, por exemplo, ela parte do contexto social da necessidade de fazer um fluxo de pessoas. No Brasil, a cadeia ela é construída partindo da demanda social de encarceramento, que tem as suas legislações próprias, como, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que fala sobre a obediência dos direitos humanos no Brasil, e a ALEP, né, que é as leis de execução penal, que diz como vai ser. Então, a penitenciária ela é construída a partir desses direitos, do papel social de você respeitar os direitos dos presos e fazer o sistema de regime fechado para pena, que é retribuição e ressocialização. Beleza? No caso aqui, o contexto social é contenção dos caras. Então, o cara faz a cadeia de uma forma de conter os caras. Então, na parte de cima tem guarda, na parte de baixo tem guarda, os caras não tem roupa, não tem cama, não tem nada. É contenção e castigo aqui. Retribuição. Acho que essa é uma das coisas mais difíceis de estar aqui. Quando tentam dormir, usam as toalhas e cobrem os olhos para bloquear a luz. Vai perguntar pro povo salvadorenho pra você ver se os caras ligam pra isso, pro que tá acontecendo com esses caras dentro desse local aí. Os caras nem lembram mais, velho. O pregador está aqui compartilhando algumas lições importantes da Bíblia com os detentos. Eles estão fazendo exercícios físicos aqui.
Tem um treinador lá. Essa é a única vez que esses detentos saem de suas celas. Essas atividades ocorrem por um tempo total de 1 hora por semana, sob a supervisão de guardas armados. No restante do tempo, eles ficam trancados em suas celas. Antes, eles dominavam as ruas. Agora, não podem dar um único passo sem permissão. É um horário rotativo, não há espaço suficiente, então nem todos podem sair no mesmo dia. Já houve algum incidente caótico quando esses presos estavam fora de suas celas? Até agora nada. Sempre que focamos a câmera numa cela, frequentemente pegamos um prisioneiro movendo os lábios silenciosamente. Mesmo atrás das grades, membros de gangues tentam enviar ordens para fora. Esse prisioneiro estava fazendo exatamente isso, mas o censuramos para bloquear a mensagem. Apesar da repressão, esses grupos ainda mantêm um poder significativo lá fora. Boatos sugerem que eles têm planos de se vingar atacando pessoas inocentes, mas como resposta, as autoridades ameaçam impor medidas ainda mais duras aos membros presos. Se eles fizerem isso, não haverá nenhuma refeição nas prisões. Juro por Deus, eles não comerão um grão de arroz. E vamos ver quanto tempo duram. Aqui eles recebem 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. O café da manhã geralmente é feijão e arroz, e o jantar é praticamente o mesmo. Para o almoço eles recebem arroz branco e macarrão, só o que muda é a bebida. Não há alimentos nutritivos como frango ou carne. Isso é o almoço. Hoje é arroz, macarrão e 2 tortilhas. O cardápio muda a cada dia? Não. Mesma coisa todo dia? É sempre a mesma coisa, refresco. Ok. É uma bebida açucarada. Vou prová-la agora. Eles devem comer com as mãos e limpar os pratos antes de devolvê-los. Com uma dieta carente de proteínas, muitos provavelmente sofrem de deficiências nutricionais. Antes de começarmos nossa entrevista com o detento, quero mostrar o lugar que é ainda mais extremo do que você viu até agora. Para onde os detentos que violam as regras são enviados. Aqui estamos na área da célula de isolamento. Quando os presos quebram uma regra de acordo com a legislação, eles podem ser enviados para essas celas de isolamento. A lei me permite mantê-los em confinamento por até 15 dias. As celas têm portas seladas. Através dessa grade eu posso vê-los e identificar quem está lá dentro. Nós servimos a comida aqui e também usamos esse espaço para colocar algemas neles antes de abrir a porta, para levá-los para uma atividade. Bem-vindo à cela de isolamento. Caso o preso se comporte mal, ele acaba aqui. Ele não saberá o tempo e nem quanto tempo mais ficará aqui. Por dias ou mesmo semanas. Dormirá nessa cama de concreto sem nunca sair. Ficam isolados do mundo exterior, deixados sozinhos com nada além de seus pensamentos. É bem aqui que eles abastecem a água deles. Tem uma bacia de água aqui. Eles pegam água aqui. E é aqui que eles urinam. A bacia para água potável e o vaso sanitário estão lado a lado. O banheiro parece que foi usado recentemente e está sujo, sugerindo que essa cela foi recentemente ocupada. A única luz que eles têm é esse pequeno buraco que mal deixa o sol entrar. Essa abertura também é a única fonte de ar fresco. Qual é o maior desafio sobre a cela de isolamento, na sua opinião? Por dentro você nem vê suas mãos. Quando alguém é isolado, é necessário que tenha algo, um livro, qualquer coisa para manter a mente clara. Mas aqui eles não têm acesso a isso. Não importa o quão duro um criminoso seja, esse tipo de isolamento os quebra. Quebra. Não importa o quanto o homem seja forte ou brabão, uma solitária dessa aí no escuro, isolada, sem barulho, sem luz do dia, sem nada pra ler, cara. Mano, o tempo não passa, velho. O tempo não passa. O relógio tic-tac ainda é 4h40, o relógio na cadeia de câmera lenta. Isso é necessário para o tipo de criminosos que temos aqui. Pessoas que em determinado momento se sentiram como deuses, simplesmente decidindo quem vivia e quem morria. Eles podem pedir perdão a Deus e que Deus os perdoe, mas aqui a justiça deve ser feita para tantas vítimas e é o mínimo que eles merecem. Iremos entrevistar um preso com 34 anos de histórico criminal, dos quais 25 foram passados como membro de um grupo de rua. Você tem apenas 10 minutos. Nem mesmo 12 guardas são suficientes para garantir a segurança ao redor deste preso. Remova a máscara. Qual o seu nome? Meu nome é Marvin Ernesto Medrado Vasquez. Ó, esse certamente, Fernandão, ele é chefe. Por quê? Não tem tatuagem no rosto. Você vê que o corpo dele não tem tantas tatuagens.
Então, muito provavelmente, a demonstração de poder dele é a função que ele ocupa na gangue. Ele pode ser um grande chefão, ele pode ser um grande chefe de sicários que mata muito, ele pode ser um dos membros do conselho da gangue. Muito provavelmente ele é um chefão, e acredito que por isso ele deve ter sido escolhido, porque manja toda a estrutura do negócio. Mas você consegue perceber pelas pouquíssimas tatuagens que ele tem. Qual sua idade? Eu tenho 41. Não parece ter 41. Você parece mais jovem, uns 35 anos. Você me disse uma coisa boa porque eu me sinto velho. Posso ver as tatuagens? MS-13. Quando você se juntou a essa organização criminosa? Em 2004, mas comecei meu registro criminal quando eu tinha 11 anos. Como se envolveu pela primeira vez? Quando alguém é criado só com a mãe precisa trabalhar, você acaba indo pras ruas, você procura alguém para te ajudar. Eu disse, minha mãe é pobre, eu preciso de sapatos, de roupas, e aí eu comecei a roubar. Então eu precisava de uma figura paterna, porque eu não crescia com meu pai. Então eu procurei grupo de gangues, eu cometi um homicídio e vim aqui para El Salvador tentando mudar a minha vida, mas havia gangues aqui também, eu comecei a fazer a mesma coisa, então eu fui preso. Eu sempre fui o tipo de pessoa que queria conquistar as coisas que... Ele disse que veio para El Salvador, né? Muito provavelmente ele era dos Estados Unidos. E lá que ele começou a se envolver com gangues, né? E eu decidia fazer na vida. E eu realizei tudo que eu queria fazer aqui, mas vim parar aqui. E isso é como o diabo paga as pessoas. Sim. É verdade que para se juntar a essa organização criminosa, você precisa acabar com a vida de alguém? Sim, é. Mas a primeira vez foi um familiar, certo? É. Porque você tem que ganhar território pra sua gangue. Perdi minha mãe, meu pai, meu filho. Tudo isso por causa das gangues. Quer dizer, eu podia estar com a minha família na América, nos Estados Unidos, ter uma vida melhor, mas você sabe, né? Tomamos decisões erradas e essa é a causa disso. E é por isso que eu digo aos jovens, ei, vai pra escola, escuta tua mãe, escuta teu pai. Não vive essa vida que a gente vive, porque não tem saída. Quantos você já matou? 5, 10? Quantos? Não, se você falar sobre o que eu costumava fazer depois da prisão, provavelmente seriam mais de 50. Provavelmente sim. Você tem que fazer isso às vezes. Como se tornou insensível e impiedoso com o tempo? Eu realmente não posso responder a essa pergunta. Como se sente ao saber que nunca mais verá sua família, já que está aqui? Eu me sinto mal porque a última vez que eu vi meu filho, ele tinha 5 anos e agora ele tem 21. Eu quero vê-lo, eu quero dizer, ei, não faça a mesma coisa que eu fiz, não faça a mesma coisa que o teu pai. Tem uma vida melhor. Suas vítimas nunca mais verão seus entes queridos. Você também nunca verá sua família. Como você lida com suas emoções? Como sentir falta de alguém? Eu me sinto mal. Às vezes eu digo, eu deito na minha cama, eu penso em muitas coisas, às vezes eu choro. Qual sua motivação para se manter vivo? De um dia mudar minha vida e encontrar Deus na minha vida, eu disse a Deus, ei, me perdoa pelo que eu fiz. Ok. Finalmente vemos a luz do sol. E honestamente, o Secote é um lugar onde você nunca gostaria de acabar, mesmo como visitante. Mas para as pessoas que vitimaram os salvadorinhos, agora é sua casa para sempre. Esses criminosos tiraram o direito das pessoas inocentes de viver e agora estão pagando por isso. A mensagem do governo salvadorinho é clara. O crime não é mais tolerado e a punição é severa. El Salvador já teve a maior taxa de vidas perdidas devido ao caos generalizado. Durante seu pico, 104 a cada 100 mil pessoas perderam a vida num único ano. Governos anteriores fizeram acordos de trégua com esses grupos, mas isso não conseguiu trazer uma ordem duradoura. Apesar da controvérsia em torno dos métodos do governo atual, até 2023 a taxa caiu drasticamente para 2,4 por 100 mil habitantes, posicionando El Salvador entre os países mais seguros do mundo pela primeira vez. Até agora os resultados são inegáveis. A paz voltou aos bairros, mas e aqueles que foram presos injustamente? Isso é justiça verdadeira ou apenas uma maneira de controlar o caos? Estamos vendo uma solução duradoura ou apenas uma solução temporária? Por enquanto, as respostas continuam incertas e o mundo segue observando. Obrigado por assistir esse documentário. Vejo você no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Hurry Trinity esteve aqui. Galera, então é basicamente isso. Foi interessante a experiência de estar por dentro desse lugar. Eu estudei bastante isso aqui, mas pelo ponto de vista do que era mostrado
nos vídeos institucionais do próprio governo de El Salvador. E achei interessantíssimo essa viagem do Rui Sennett para o CECOT. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham aproveitado essa viagem com a gente. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ajuda a gente no Apoia-se a partir de R$2. Toda sexta-feira vocês têm um material exclusivo para vocês. Vocês ajudam a gente a manter esse canal cada vez melhor. Além disso, por menos de uma lata de refrigerante por mês, vocês podem virar membros do nosso canal e também ajudar a gente a produzir. Mas o que é gratuito e ajuda muito no nosso trabalho é o like e que você se inscreva no canal. Isso é perfeito para nós.